É isso que acontece, que eu chamo de alienação parental indireta. E que a gente não pode jamais permitir. E as falsas alegações de alienação parental? Ou a doutora vive no mundo ideal que a mulher é a cruel e o cara é 100% correto. Nesse caso, a doutora acredita que existem ações propostas por pais com falsas alegações de alienação parental contra a mãe? Ou não? Doutora, primeiro ponto, a senhora mesmo falou que existem casos e casos. Não, mas eu quero ver da boca da doutora. Eu tô respondendo. Então, se a doutora der respeito, pelo menos um pouquinho. Ok, muito obrigada, doutora. Então, nesse caso, a própria doutora já falou que existem homens que acabam não querendo exercer a paternidade. Só que, felizmente, grande maioria querem sim exercer a paternidade de maneira ampla. Agora, esse exemplo que a doutora está falando, mas existe ou não? De utilização de falsas acusações de alienação parental, eu nunca vi. Eu nunca presenciei. Mas eu não estou falando de casos da doutora. Atuei. Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Não, estou ouvindo falar pela boca da doutora. Ah, tá, entendi. Infelizmente é uma realidade. E uma grande realidade. Em que esse cara, com o intuito de fazer com que a mãe recue das ações, principalmente referente às execuções de alimentos, ele entra com a ação, com falsa alegação de alienação parental, para que essa mãe, por desconhecimento, por não ter conhecimento, ela recua. Ela faz um acordo. A criança na verdade, não é usar a criança. Para evitar ação de assim, pensão. Não, ele fala assim, olha, já que você me levou no pau para cobrar as pensões em atraso, porque eu sou um devedor de pensão, eu vou entrar com a ação alegando alienação parental. Você proíbe o contato, pá. Mas qual é o intuito disso? É que elas façam um acordo nas execuções de alimentos para ele não chegar a esse preso. Entendeu? Para ele não ter que pagar aquilo que ele deve. Na maioria das vezes. Esses prints de conversa? Muitos. Mas aí o cara é muito burro. Você serve muito. Entra criando prova contra ele mesmo. É o seguinte, presta atenção. Primeira coisa, que isso que a doutora tá falando, isso daí não existe. Sabe por quê? Primeiro, se a mulher entra com uma ação de execução... Porque o que a senhora tá falando não bate, doutora. Se a mulher entra com ação de execução, de prisão, independente do que seja, não tem que fazer acordo. Vai prosseguir, pronto, acabou. Doutora, é violência psicológica. Isso é abuso psicológico. É isso mesmo, eu sou sem educação. Doutora, a senhora tenta chegar ao ponto de querer ganhar os debates no grito, mas não é no grito, é fundamento legal, a questão doutora. é porque, de fato, a doutora tá viajando. Eu vou deixar a doutora falar e depois eu falo. O que é a questão do... Não, vou esperar ela falar. Chega a prender ele, a mãe consegue... Pronto, eu consigo falar agora. Por favor, só pra gente entender. Tá, então o que acontece? Quando a mulher entra com ação de execução, primeiro, quem atua como fiscal da lei é o Ministério Público. O Ministério Público jamais vai deixar ser realizado um acordo que vai contra os direitos da criança. Então, por isso que eu estou falando que o que a doutora está dizendo aqui, alegando aqui, nessa mesa de debate, não bate com a realidade dos fatos. Tá? Então, se ela entra com ação de execução, vai ser cumprido. Ou faz um acordo, mas para pagar. Pronto! Não tem aquilo de fazer um acordo, em benefício faz isso. Não existe isso. Porque o Ministério vai passar na mão do Ministério Público. E fora que vai passar na mão do magistrado. Para homologar o acordo ou para deferir ou indeferir o pedido que está sendo feito. Sim. Doutor Jamil, se eu te perguntar um negócio. Você falou mais cedo que o homem sempre acaba abrindo mão de algumas questões para ter paz, né? Você acredita que o homem, ele deixa de separar para continuar a vida dele ali e tenta até o último ponto manter a família dele? É mais fácil para a mulher ir na justiça e falar, eu quero separar, do que o homem falar assim, eu desisto da minha família, pelo histórico, tá? Grande maioria das mulheres, quando elas vão se separar, elas já tem tudo calculado. Grande maioria das mulheres. Ela já tem, inclusive, advogado, ela já tem a estratégia de atuação, como fazer, como proceder. Vou dar um exemplo na prática para vocês. Eu tenho um cliente que ele se separou, conheceu a mulher com um estilo de vida X. Depois de tantos meses, que ele percebeu que o nível dela era um nível baixo, sabe? Um nível
que não batia com a realidade que ele a conheceu, ele não queria mais continuar esse relacionamento. Só que ele, o que ele fez? Tirou ela do aluguel e colocou nesses 6, 7 meses ela morando com ele. O que ela fez? Quando ela percebeu e quando ele deu quando ele informou que ele não queria mais o relacionamento, ela já começou a agir por trás. Então ela procurou uma advogada que a orientou como proceder dentro de casa. Então ela foi passado para ela que ele iria pagar a mesma forma ou até mais, em torno de R$500 a mais do valor do aluguel que ela pagava, juntamente com todas as despesas. Então, se ela pagava R$1.500 de aluguel, fora as despesas que ela tinha, como gás, IPTU, condomínio, ele ia pagar R$2.000. Fora as despesas. Justo. Correto? 6, 7 meses de relacionamento, ok. Só que ela disse que não. Eu quero continuar morando no nível que você reside. Então, ou seja, um apartamento de R$2 milhões. Então, ela queria morar naquele mesmo nível. Ele disse não, dessa forma não. E aí ficou naquele debate e ele quis entrar com o processo. Só que ele procurou advogada, né? Mas antes dele procurar advogada, o que ela fez? O que ela fez? Ela preparou, armou um esquema. Eu vou infernizar a vida dele, mandar mensagens todos os dias para ele, até que uma hora ele vai cair. Quando chegou numa sexta-feira, ela passou a semana toda xingando ele, chamando ele disso, daquilo, com linguajar baixo, sabe? Chulo. Até que no ponto ele disse assim, ela chamou assim, você é um pai de... O linguajar que a doutora acabou de falar. Pô. Deve ser minha seguidora. E aí, provavelmente, doutora, provavelmente. Com esse tipo de comportamento... Com certeza. E aí ele respondeu, consequência de esposa X que você é. Essa foi a resposta. Quando ele foi para casa para pegar as coisas dele, porque ele já não queria mais voltar, por causa da encheção de saco dela, o que ela fez? Começou a perseguir ele por dentro da casa. E ela estava gravando. Perseguir, falando, xingando, e ele arrumando as coisas dele, até que um momento ele olhou para ela e disse assim, meu, pelo amor de Deus, essa foi a frase dele. Para! Senão eu vou explodir. De repente, o que ela fez? Parou. Ele conseguiu pegar a malinha dele e foi embora. O que ela fez? Saiu de casa, foi à delegacia, pegou aquela mensagem do WhatsApp, pegou o áudio que ele tinha falado e conseguiu a medida protetiva. Pediu a medida protetiva. E detalhe, pediu para ele ser expulso da casa dele. No outro dia, o oficial de justiça foi parar no trabalho dele. Ele foi levado para dentro de casa, teve 5 minutos para tirar o restante das coisas. 5, 10 minutos, lembra que foi o caso que eu falei para você? Que ele não teve tempo nem de encontrar a mala. Ele saiu com o restante das roupas, poucas roupas, numa sacola plástica, de um apartamento que ele lutou para construir. É claro, 2 anos depois, quase 2 anos depois, foi provada a inocência. Sabe por quê? Olha só, olha o modus operandi dessa mulher. Ela foi, conseguiu a medida protetiva. Lembra que foi um dia posterior? Uhum. Ele saiu de casa, mas voltou. Ela foi, dormiu na mesma casa que ele. Na mesma casa que ele. Não aceitou a casa-abrigo, permaneceu lá, na casa do suposto agressor. No dia que conseguiu a medida protetiva, ela fez uma festa na piscina. Estourou champanhe. Como ele soube? Porque ele foi notificado que ela levou vidro na piscina. Tá? Então, o que a desembargadora entendeu? Porque o juiz foi lá e condenou ele por ameaça. A desembargadora entendeu, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a ameaça não foi o suficiente para gerar nela como é que eu posso dizer? Um transtorno ali, um mal-estar. Um mal-estar, ela se sentir que está em risco, porque ela foi e dormiu na mesma casa que o agressor, e ela não estava num comportamento de vítima também. Então, assim, esse é o tipo de mulher que, infelizmente, a gente luta para que isso seja barrado, para que isso não aconteça. A doutora pode falar o que for, mas eu estou ajudando as clientes dela.
Porque a partir do momento que eu vou lá e sou contra a falsa acusação, eu estou beneficiando as próprias mulheres, as próprias clientes dela. Ela que não quer perceber, ela que não percebe ou não quer perceber que eu acabo ajudando ela também. Porque o meu perfil é contra a falsa acusação. E, infelizmente, isso está virando uma epidemia dentro do Brasil. Principalmente no judiciário. Igual né? a epidemia de pais que não assumem as responsabilidades de pai. Eu acho que isso nem... que simplesmente... Isso é uma epidemia, entendeu? O cara que simplesmente fecha os olhos, né? Opa, peraí, não tem necessidade. Sabe então, o que eu assim, doutora, entendo? Eu entendo que a maioria dos parlamentares... Agora ouvindo o que a doutora está falando, eu percebo que a maioria dos parlamentares só podem agir da mesma forma que a doutora. Com ironia. Vou te dar um exemplo. É o caso da Lei Mariana Ferrer. No mesmo ano que foi aprovado a lei da Mariana Ferrer, o que aconteceu? Um senador, ele foi acusado falsamente. Eu não vou lembrar o nome do senador, mas a mãe dele também é senadora. Inclusive, ela chegou a falar em uma mídia, informando que o filho dela teria sido vítima de uma falsa acusação. Só que ao mesmo tempo em que eles falam da falsa acusação, eles vão lá e aprovam, por exemplo, a Lei Mariana Ferrer, que foi aprovada por unanimidade no parlamento. Ou seja, eu só percebo que eles atuam na mesma postura que a doutora está aqui, com ironia a toda a situação, que prejudica não só as reais vítimas, que são os homens, nesse exemplo que eu acabei de citar, como as mulheres. Mulheres também. As reais vítimas. As reais vítimas. Isso, as reais vítimas, né? E da mesma forma, como eu disse, a gente hoje vive uma epidemia de pais que não assumem as responsabilidades de pai. Que o cara, mesmo tendo condição de trabalhar e de dar aos filhos aquilo, né, para manter o mínimo de dignidade, ele simplesmente ignora o fato de ter responsabilidades e obrigações e pleiteia à torta e à direita, né, no judiciário, que, opa, peraí, ela tem condição? Eu não preciso pagar a pensão nesse valor, porque ela quer viver de pensão, porque ela quer bancar os luxos dela. E isso a gente escuta, né, e vê em prints um cara que paga 200, 300 reais de pensão. Então, a gente vive hoje em um país que a paternidade é opcional. Eu vejo eu falo assim, agora eu não quero ser pai. Eu vou dar um tempo. Aí eu passo 7 anos, 4 anos, 3 anos, sem querer ter contato com o filho. Aí, instantaneamente, quando chega... Porque, infelizmente, o judiciário é demorado nas questões de referente à execução de alimentos. Quando ele é intimado, aí ele vem. Porque você é alienadora, porque você nunca deixou, eu vou entrar pedindo a guarda compartilhada. Porque na cabeça deles, o compartilhado é que ele não tem que pagar pensão. A doutora Cíntia, ela já esteve aqui 2 vezes. E eu vejo que essa questão das mães solo, realmente essa é a sua bandeira. Sim. E é algo que te incomoda muito, assim. Mas às vezes também eu sinto que você só quer olhar para esse lado. Não. Eu não quero ver o que vem antes disso daí, que acaba que é a consequência do que tá acontecendo no seu trabalho, sabe? Essas leis feministas que realmente contribuem para chegar nesse ponto. Qual ponto? Para chegar nesse ponto da gente ter mãe que tá cuidando do filho sozinho, pai que abandona, né? Porque é todo um sistema que retroalimenta isso para continuar acontecendo. Mas vira um ciclo isso daí. Então, mas se eu tenho um pai e uma mãe, né? Nenhum foi obrigado a fazer filho. Então, se eu, né, tenho relação sexual com alguém e eu não estou me prevenindo, eu tô falando da mulher e do homem, entendeu? Não tem como eu culpabilizar uma gravidez a da mulher. Mas a mulher não sei o quê. Da mesma forma que existe o anticoncepcional, a camisinha para a mulher, o chip, não sei o quê, existe também, da mesma forma, métodos anticoncepcionais para que o cara utilize. Então, se eu mantenho relação sexual sem a devida proteção, eu estou assumindo o risco de botar um filho no mundo. Porque a mulher, ela
fica grávida e é 9 meses pra ela parir e ter o menino. E nesses 9 meses, quantos fios o cara não consegue fazer? Então, assim, eu tô dizendo que se um e o outro assumem a responsabilidade de ter um filho, e se os dois têm a consciência, né? A consciência de que, opa, peraí, é o meu filho. Então, eu, enquanto mãe, faço isso e você, enquanto pai, faz isso. Eu não precisaria de um judiciário para determinar isso ou aquilo. Tanto é que existe a possibilidade de você compor acordos extrajudiciais e também judiciais, no sentido de deixar ali determinado todas as questões necessárias. Mas o que eu vejo é que, na maioria das vezes, né, você não tem essa consciência. E eu volto a falar, eu sei que tem pais que cumprem com as suas obrigações de pai. Ponto. Mas você concorda com... eu sei que existem mães que não cumprem com as obrigações de mãe. O poder da decisão de gravidez hoje está mais na mão das mulheres que dos homens. Eu discordo dessa fala, porque essa fala é bem machista, cara. Uma vez eu fui fazer vasectomia, o médico não deixou. O médico não deixou fazer vasectomia. Deixou sim. Não deixou. Falou, sim. Você precisa da autorização da sua esposa. Mentira! Você precisa... Mentira? Porra, você precisa da autorização da sua esposa. Se a sua esposa não concordar com você, você não pode fazer vasectomia. Mentira, não existe isso não, rapaz. Eu sei que pra mulher fazer, eles perguntam também, né? Se você, a mulher, vai tirar a trompa. Obrigada. Mudou agora, né? Mudou agora. Não, é Quando mulher, eu fui, tinha. Quando eu fui, tinha. Eu só quero dar um recado aqui pra todos os homens. Eu vou dar um recado que é exatamente um dos vídeos mais polêmicos que as pessoas acabam divulgando e falando mal, interpretando mal o que eu falei. E aqui eu vou frisar ele novamente, que ele é muito bom. Olha só, homem que você está me assistindo. Não confie na palavra da mulher. Sabe por quê? A mulher vai chegar para ti e vai dizer assim, eu estou usando anticoncepcional. Pode gozar dentro, confia em mim, vai. Sabe o que vai acontecer? Vai ser esse tipo de postura que a mulher vai exercer na tua frente. Falando assim, na realidade vai dizer lá na frente do juiz que você queria, vai mentir, tá? Provavelmente, é claro, que você não queria que ela saísse grávida, que você confiou na palavra dela. Então, pegue a responsabilidade para você. Não confie na mulher, tá? Você não tem ideia quantos golpes todos os dias nós estamos verificando, chamado golpe da barriga, em que a mulher fica grávida somente para aplicar o golpe na pessoa, inclusive fazendo estudos naquele homem para ficar grávida especificamente daquele. Então tome cuidado, tá? Imagina você ter um elo pro resto da vida com uma pessoa que você não tem intimidade, que você não quer, e mesmo assim você olhando, você jamais iria casar com essa mulher. Então fique de olho, pega essa responsabilidade para você. Mulheres, pelo amor de Deus, não caia nesse papinho furado de homens que quer construir uma família com você. Porque logo, logo aparece a pepeca da vez e ele simplesmente ignora o fato da existência de um filho. Então, não caia nesse papo furado. Como não vem escrito na testa, cuidado. Porque enquanto ele estiver com você, ele vai ser um excelente pai. Agora, quando não, na maioria das vezes, ele simplesmente ignora o fato da existência do próprio filho, sangue do sangue dele, para assumir a paternidade daquela mulher que hoje ele está. Então, tomem cuidado. Infelizmente, ainda não vem na testa. E a sobrecarga materna. E somos mais de 11 milhões de mães solo, carregando nas costas todas as responsabilidades e obrigações, e ainda tendo que ouvir de um cara que R$300 dá sobra, banca a mãe, e ainda ter que conviver com o doce agora, né, na boca de pai bosta, da prática de alienação parental, que infelizmente, na maioria das vezes, vem parte de caras que são abandonadores, devedores de pensão, descumpridores da lei
criminosos e os vulgos pais bostas. Tá, eu tenho plena certeza que tá pra nascer o homem que vai chegar numa mulher que ele conhece na balada e dizer assim, tô doido pra que você saia grávida de mim. Tá pra nascer esse tipo de homem que a doutora acabou de falar. Então todos os filhos